frequência neste último aspecto para denotar intensa tensão emocional e angústia. Ah, sim, agora chegamos à ideia do português, né? Assim, em Lucas 22:44, a palavra se refere à agonia do Senhor no jardim do Getsemane. Ah, sim, agora a ideia foi a nossa mesmo, do português. A palavra agora no grego é nun. É usado acerca de o tempo presente imediato, quer encontrar-te com o passado, por exemplo, João 4:18 e Atos 7:52. Quer com o futuro, por exemplo, João 12:27 e Romanos 11:31. Às vezes com o artigo singular ou plural, por exemplo, Atos 4:29 e 5:38. B. A sucessão lógica, muitas vezes também fazendo parte da característica da letra A. Portanto, agora, então agora, mas agora, porém, por exemplo, Lucas 11:39. Nota: na letra A entra a expressão encontrada em 2 Coríntios 8:14, formado de kairos, tempo, tudo regido pela preposição em ou a, neste tempo presente. 2. Nune, forma fortalecida do número 1, é usada letra A, cerca de tempo, por exemplo, Atos 22:1, nos melhores manuscritos, Atos 24:13, Romanos 6:22. B. Com importação lógica, exemplo, Romanos 7:17, 1 Coríntios 13:13. Neste último texto, uns consideram que é temporal, letra A, mas se este é o significado, a cláusula significa mais a fé, a esperança e o amor são agora a nossa possessão permanente nessa vida atual. A observação a esta tradução é que o curso do pensamento foi contrastar as coisas que só duram durante o tempo presente com as coisas que sobrevivem. E o contraste principal até aqui tem sido entre o amor e a atual e especial atividade de profecia, línguas e conhecimento. Há algum desapontamento e até anticlímax ao colocar o clímax destes contrastes na declaração de que neste estado atual a fé, a esperança e o amor permanecem. Isto não é mais do que se possa dizer acerca de profecias, línguas e conhecimento. Se deve haver um verdadeiro clímax, o permanente tem de abranger o futuro, tanto quanto o estado presente. E isso envolve como consequência que o termo nune deve ser considerado em seu significado lógico, ou seja, como as coisas são, levando tudo em conta. Este sentido lógico de nune é forçado pela nota dominante na passagem inteira. Cambridge Greek Testament. É certo que o amor permanecerá eternamente e a esperança não cessará com a parousia de Cristo, pois a esperança sempre olhará para a frente, ao cumprimento dos eternos propósitos de Deus, uma esperança caracterizada por garantia absoluta, e onde a esperança está em exercício, a fé é o seu concomitante. A fé não será perdida de vista. 3. Denota já agora, o presente subjetivo como uma referência que sugere outro tempo ou alguma expectativa. Thayer é encontrado, por exemplo, em Mateus 3:10. Arte, expressando coincidência e denotando o tempo estritamente presente, significa agora mesmo, este momento, em contraste. A. Com o passado, por exemplo, Mateus 11:12. B. Com o futuro, por exemplo, em João 13:37. Às vezes, C.
né? Se às vezes sem referência necessária a qualquer um dos dois, por exemplo, Mateus 3,15. 5. A parte, né? A parte, às vezes escrito separadamente, a parte, arte, ou seja, formado de apo, de, e o número 4 denota de agora em diante, daqui em diante. Veja, daqui em diante. 6. Loipon, palavra no grego loipon. Loipon, o neutro de loipos, o restante de agora em diante, é usado adverbialmente com o artigo e usado em Marcos 14:41. B. Conjunções e partículas. Primeiro, o on. O on, então, portanto, com, que, então, de modo que, é às vezes usado em continuação de uma narrativa. Por exemplo, Atos 1:18 e 1 Coríntios 9:25. Ou retomando-a depois de uma divagação, por exemplo, Atos 11:19 e Atos 25:1. Nos seguintes textos está ausente nos melhores manuscritos. Marcos 12:20. Em 2 Coríntios 5:20, o termo on é simplesmente pois. 2. De, mais e agora, implicando frequentemente antítese, é usado em João 19:23. De, partícula sucessiva, dando ênfase à palavra ou palavras às quais está relacionada, às vezes quase não há equivalente exato em português. É traduzido em Lucas 2:15 por pois, nas palavras dos pastores em Atos 15:36 por agora. Alguns manuscritos têm em 2 Coríntios 12:1. Notas: em 1 Coríntios 4:7 ocorre o B, número 2, seguido pela partícula kai. Em Romanos 14:15 e Filemon 16, o termo alquete não mais é traduzido por já não. João 4:42 e 21:6. A partícula ora, então, expressando uma conclusão mais informal que ou um número 1 acima, é muito usada nas epístolas de Paulo junto com ou a expressão significando com que, então, de modo que. Romanos 5:18. Assim que já 1 Tessalonicenses 5:6. Em 1 Timóteo 1:4, a frase assim, o faço agora, é acrescentada para completar a oração. Note que está em itálico. Em Hebreus 9:9, o particípio perfeito de anistemi, estar presente, é traduzido por para o tempo presente. Se fosse traduzido por para o tempo, então presente, perder-se-ia o significado. Veja a mão, apresentar, vir. Agradar aos homens, no grego, é antropareskos. Adjetivo significando que estuda para agradar aos homens. Formado de antropos, homem, e aresco, agradar. Designa não simplesmente alguém que está agradando aos homens, mas alguém que se esforça para agradar aos homens e a Deus. Kremer. É usado em Efésios 6:6 e Colossenses 3:22. Na Septuaginta, consulte Salmo 53:5. A palavra agradar. No grego é aresco. Significa a letra A ser agradável, ser aceitável. Mateus 14:6.
Marcos 6:22, Atos 6:5, Romanos 8:8, 1 Coríntios 7:32 ao 34, Gálatas 1:10, 1 Tessalonicenses 2:15, 2 Timóteo 2:4. Em 1 Tessalonicenses 4:1, a partícula precedente cai e cai, que significa né? No caso, cai, entre aspas, é explicativo até mesmo, no caso, entre aspas, até mesmo, explicando que o, entre aspas, andar, ou seja, o modo de vida cristão, entre aspas, agrada a Deus. Agrada, a palavra agrada, né? De agradar, né? Em Gênesis 5:22, onde o hebraico tem: andou Enoque com Deus. A Septuaginta tem: Enoque agradou a Deus. Puxa, que legal. Enoque agradou a Deus. Puxa, que maravilha. Miqueias 6:8 e Hebreus 11:5. B. Esforçar-se em agradar e assim prestar serviço e o fazer malvadamente segundo interesses próprios. Romanos 15:1. Que Jesus não fez. Romanos 15:3. O que Jesus não fez. Romanos 15:3. Ou egoisticamente, 1 Coríntios 10:33 e 1 Tessalonicenses 2:4. Este sentido da palavra Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament, fazer ilustrações retiradas de numerosas inscrições, sobretudo descrevendo aqueles que comprovaram ser de utilidade para a comunidade. 2. Euaresteo significa ser bem agradável, formado de eu, bem, e uma forma cognata do número 1 na voz ativa, agradar. Hebreus 11:5. Na voz passiva, agradar-se. Hebreus 13:16. Três. Eudoqueu significa letra A, ter bom prazer, ter bom deleite, pensar bem, formado de eu, bem, e doquel, veja a nota 1 mais adiante. Não meramente o entendimento do que é certo e bom, como um endoquel, mas acentuando a vontade e a liberdade de intenção ou resolução em consideração ao que é bom. Por exemplo, Lucas 12:32 e Romanos 15:26, 1 Coríntios 1:21, Gálatas 1:15, Colossenses 1:19 e 1 Tessalonicenses 2:8. De boa vontade. Este significado é encontrado muitas vezes nos papiros em documentos legais. B. Ter bom prazer em, deleitar-se e gostar. Por exemplo, Mateus 3:19, 12:18, 17:5, 1 Coríntios 10:5, 2 Coríntios 15:10, 2 Tessalonicenses 2:12, Hebreus 10:6 e 2 Pedro 1:17. A palavra telo, no caso aqui no português está cello, né, com H, cello. No grego mesmo está telo. Ir, desejar, querer é traduzido pelo velho querer. 1 Coríntios 12:18 e 15:38. Veja, desejar. 5. Espatalau. Viver desenfreadamente é traduzido em 1 Timóteo 5:6 por vive ou em deleites
Em Tiago 5,5, por vos deleitastes. Notas 1. Em Atos 15:22, Hebreus 12:10, encontrado o verbo dokel, parecer bem, a. Em alguns manuscritos ocorre em Atos 15:34. 2. Quanto ao verbo suneu dokel, traduzido em Romanos 1:32, por consentem, veja consentir. Número 6. 3. Quanto ao verbo trufal, traduzido em Tiago 5,5, por deliciosamente vivestes, veja deliciosamente. B. Adjetivos. Primeiro, arestos, denota agradável, aprazível. João 8:29, Atos 6:2, razoável. Atos 12:3, agradara, literalmente era agradável. 1 João 3:22, veja apto. 2. Eu arestos, formado de eu, bem. E o número 1 é encontrado, por exemplo, em Romanos 12:1 e 2, agradável, veja aceitar. Aresqueia ou aresquia, a ação de agradar dando prazer ocorre em Colossenses 1:10, acerca do propósito direcionado a Deus de andar dignamente diante do Senhor. 1 Tessalonicenses 4:1, era usado com frequência no sentido ruim pelos escritos clássicos Moulton e Milligan, Vocabulary of the Greek Testament. Retiram ilustrações de papiros no uso da palavra no sentido favorável, e Deisman, Bible Studies, o faz de uma inscrição na Septuaginta, consulte Provérbios 31:30. A palavra agradável no grego é euarestos. É usado em Romanos 12:1. Agradável em ambos os lugares. Romanos 14:18. Então vai estar em Romanos 14:18, 2 Coríntios 5:9, Efésios 5:10, Filipenses 4:18, Colossenses 3:20 e Tito 2:9. Em tudo agradem, entre parênteses, né? Hebreus 13:21, aí tá, veja aceitar. Eu aresteu, cognato de a, é encontrado em Hebreus 11:5 e 13:16, sendo traduzido pelo verbo agradar. Eudoquia, literalmente bom prazer, é usado em Mateus 11:26 e Lucas 10:21. Te aprove em ambos os lugares, veja boa vontade, desejar, parecer, prazer, vontade. Ponto. A palavra água no grego é udor. Água é udor. De onde em português o prefixo hidro, olha rapaz, é usado acerca de letra A, o elemento natural, frequentemente nos evangelhos, no plural, sobretudo no Apocalipse e em outros lugares. Ocorre, por exemplo, em Hebreus 9:19, Tiago 3:12, em 1 João 5:6, que diz que Cristo veio por água e sangue. Pode se referir a 1. Os elementos que fluíram do seu lado na cruz depois que ele morreu, ou considerando a ordem das palavras e preposições aqui usadas, o seu batismo no Rio Jordão e a morte na cruz. A respeito do item, primeiro, a água simbolizaria a limpeza moral e prática efetuada pela remoção da contaminação mediante nossa obediência à palavra de Deus no coração, vida e hábito. Levíticos 14, que fala de limpeza do leproso.
A respeito do item 2, Jesus, o Filho de Deus, veio à sua missão através da água e do sangue, isto é, no batismo, quando ele iniciou publicamente na sua missão e foi declarado ser o Filho de Deus pelo testemunho do Pai, e na cruz, quando ele terminou publicamente seu testemunho. Assim, a declaração do apóstolo João contraria a doutrina dos gnósticos de que o Logos divino se uniu com o homem Jesus no batismo e o deixou no jardim do Getsêmani. Pelo contrário, aquele que foi batizado e crucificado era o Filho de Deus, do princípio ao fim, em sua deidade e humanidade combinadas. A palavra água é usada simbolicamente em João 3,5 acerca de, primeiro, a palavra de Deus, como em 1 Pedro 1,23, uso simbólico em Efésios 5,26, ou considerando a preposição ek para fora de. 2. A verdade transmitida pelo batismo, sendo este a expressão, não o meio, o símbolo, não a causa da identificação do crente com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim, o novo nascimento é, em certo sentido, a colocação à parte de tudo o que o crente estava de acordo com a carne, porque é evidente que deve haver um começo completamente novo. Uns consideram que a conjunção cai e em João 3,5 é explicativa, ou seja, igual a até mesmo, em cujo caso a água seria emblemática do Espírito, como ocorre em João 7,38, mas não em João 5,8, onde o Espírito e a água são distintos. A água da vida, Apocalipse 21,6, é emblemática da manutenção da vida espiritual na eternidade. Em Apocalipse 17,1, as águas são simbólicas das nações, dos povos, etc. Nota: quanto ao termo potamos, traduzido em 2 Coríntios 11,26, por rios, veja rio. B. Verbo, potizo. Potizo, dar de beber, é usado, letra A, naturalmente com referência a animais. Lucas 13,15, beber água. B. Figurativamente com referência ao ministério espiritual para os convertidos. 1 Coríntios 3, do 6 ao 8, beber. Notas: primeiro, quanto ao verbo udropotel, beber água, encontrado em 1 Timóteo 5,23, veja beber. 2. Quanto ao adjetivo anudros, sem água, seco, veja secar. A palavra aguardar no grego é prosdakal. Quanto ao verbo udropotel, beber água, encontrado em 1 Timóteo 5,23, veja beber. Quanto ao adjetivo anudros, sem água, seco, veja secar. A palavra aguardar no grego é prosdokal. Esperar, aguardar, prosdokal. Estar em expectativa, formado de pros, para ou em direção a dokel, pensar, ser de opinião. É encontrado, por exemplo, em Mateus 11,3. 2. Prosdekomai. Receber favoravelmente também significa esperar, aguardar.
ter esperança, por exemplo, em Lucas 2:38. Ekdecomai, primariamente receber de outro. Por conseguinte, esperar, aguardar é usado, por exemplo, em 1 Coríntios 16:11. Notas em Filipenses 3:20 e Hebreus 9:28. O verbo erekdekomai, o verbo do número 3, estendido por aro, de aguardar ou esperar ansiosamente, é traduzido pelo verbo esperar. Em Atos 28:6 ocorre o verbo prosdokal, esperar. Prosdokia, cognato de no caso aguardar, né? Prosdokia. Número 1 é traduzido em Lucas 21:26 por expectativa. Em Atos 12:11 por espera. Veja expectação. 2. Ekdoshi, cognato de aguardar. Número 3 é traduzido em Hebreus 10:27 por expectação. A palavra agudo é oshus, denota letra afiado agudo. Em português, confira as palavras que começam com oshi, dito de uma espada. Apocalipse 1:16. De uma foice, Apocalipse 14:14. B. Movimento rápido, ligeiro, Romanos 3:15. Tomos ou tomos, cognato de término cortar, em português, anatomia, é usado metaforicamente no grau comparativo tomoteros, em Hebreus 4:12, penetrante, acerca da palavra de Deus. Apotomos significa abruptamente, bruscamente, concisamente, literalmente, de maneira que corta, formado de apo, de e têmero, cortar. Por conseguinte, nitidamente, severamente. 2 Coríntios 13:10. Não use de rigor. O pronome convosco deve estar subentendido, ou seja, não use de rigor convosco. Tito 1:13, severamente. Contraste com o termo apotomia, severidade. A palavra águia é aetus. Águia também significa abutre. Está talvez relacionado com o verbo aeme, soprar, como o vento por causa do seu voo, semelhante ao vento. Em Mateus 24:28 e Lucas 17:37, o sentido provável é abutres. Parece que o significado é que, assim como essas aves de rapina se juntam onde há carniça, assim os julgamentos de Deus virão sobre o estado corrupto da humanidade. A figura da águia é usada em Ezequiel 17 para representar os grandes poderes do Egito e da Babilônia, cujas nações são utilizadas para castigar o Israel corrupto e incrédulo. Contraste com Jó 39:30, Provérbios 30:17.
A palavra ethos é mencionada em outros lugares no Novo Testamento. Apocalipse 4:7. Há 8 espécies na Palestina. A palavra aguilhão é kentron, derivado de kentio, picar, denota letra A, ferrão. Apocalipse 9:10, metaforicamente acerca do pecado como o ferrão da morte. 1 Coríntios 15:55. B. Aguilhão, Atos 26:14. Em alguns manuscritos também ocorre em Atos 9:5, dito acerca das advertências e apreensões às quais Saulo de Tarso tinha resistido antes da conversão. A palavra agulha, rafis, derivado de harto, coser, ocorre em Mateus 19:24 e Marcos 10:25. 2. Belone, cognato de belos, dardo, denota uma ponta afiada, por conseguinte, agulha. Lucas 18:25. Alguns manuscritos têm o número 1. Nota: a ideia de aplicar o fundo de uma agulha a pequenos portões parece ser moderna. Não há sinal de que seja antiga. O objetivo do Senhor com esta declaração é expressar a impossibilidade humana e não a necessidade de esforçar-se em suavizar a dificuldade, considerando a agulha alguma coisa mais do que um instrumento comum. Mack ressalta em Dictionary of the Bible de Hastings que às vezes tenta-se explicar que as palavras se referem a uma porta pequena de pouco mais de 0,60 centímetros quadrados, contida na porta grande e pesada de uma cidade cercada. Isto arruína a figura sem alterar materialmente o significado, e não recebe justificação da língua e tradições da Palestina. A palavra A, que é A e H, né? Aua, no caso A em português, aua em grego, interjeição de derrisão e insulto. Marcos 15:29. 2. Interjeição de surpresa, medo e raiva. Foi o brado do homem possuído pelo espírito de um demônio imundo. Lucas 4:34. Ai,